Senhores telespectadores, hoje viemos à Beira Baixa. Estou-lhes a falar aqui numa colina que é o Alto São Macário, e na nossa frente veem uma aldeia, uma linda aldeia, é o Alcaide. Vim propositadamente ao Alcaide porque faz agora 150 anos. Foi no dia 14 de fevereiro de 1855, que ali numa daquelas casas do Alcaide, aliás, ela vê-se bem, aquela casa nobre que ela está, nasceu um menino a quem foi posto o nome de João Ferreira Pinto Franco Castelo Branco, que veio a ter um papel importantíssimo na história política de Portugal dos primeiros anos do século XX, é o famoso ditador João Franco. Eu digo este famoso ditador porque eu não acredito que ele fosse ditador. Aliás, considero que a história sobre João Franco está por fazer e continuamos a repetir velhos e caluniosos boatos feitos para denegrir uma figura de homem de raro caráter, de reta intenção, que realmente não teve uma intervenção feliz no desenvolvimento político português, mas que, pela sua personalidade, pela sua retidão moral, pela sua energia, merece um juízo mais justo por parte dos portugueses. Foi isso que eu hoje vim fazer ao Alcaide, prestar uma homenagem ao estadista João Franco, e como a casa em que ele viveu se vê daqui, nós vamos já até lá. A casa continua hoje a ser a habitação da família. Hoje vive aqui um bisneto do estadista, mas é um verdadeiro museu. Não um museu aberto ao público, infelizmente, mas um museu de peças autênticas. A família tem tido um grande respeito pelo seu antepassado e tudo quanto que recorda a vida de João Franco. Até os papéis. Encontrei ali de cima de uma mesa este maço de papéis. Bom, são nem mais nem menos que, olhem, exemplares do Diário do Parlamento, em que faz referência a intervenções do Sr. Franco Castelo Branco. Isto é a primeira fase da vida política dele. Aqui os móveis, estes são os móveis que ele adquiriu e onde ele se sentava. Muitos deles eram até do pai dele. O pai dele que já era aqui um político importante, o Frederico Franco. As gravuras que estão nas paredes, tudo isto é da época do estadista João Franco e, em grande parte, são coisas que ele colecionou e que se relacionam com a sua vida política. Acho que poucos lugares em Portugal tinham tanto direito a ser eleitas como museus da nossa história recente como esta casa do estadista João Franco. A propósito, vou lá abaixo mostrar-lhes uma coisa que é uma surpresa. A surpresa é esta: um quarto de dormir com duas camas que nunca foi ocupado. É o quarto mais ilustre da casa. Entra-se, é o primeiro quarto à direita, tem ali uma boa casa de banho, e foi mobilado por João Franco em 1907, na expectativa ou na promessa de que o rei Dom Carlos
viria aqui ao alcaide passar alguns dias. Foi para o receber que estes leitos foram encomendados, que o quarto foi feito, e essa homenagem silenciosa permanece até agora. O quarto nunca foi ocupado. O rei prometeu que viria, mas a morte levou-o antes que pudesse vir. Bom, mas é a altura de eu lhes contar a história política de João Franco. João Franco nasceu aqui nesta casa em 1855 e era filho já de um homem poderoso, do Frederico Franco. Frederico Franco era grande proprietário, fidalgo, de uma família antiga, era aqui um cacique, era ele o chefe do Partido Regenerador na região, foi 2 vezes presidente da Câmara de Fundão, portanto era aqui um grande senhor. Teve aquele filho único, o rapaz criou-se por aqui até aos 10 anos, aos 10 anos levaram-no num cavalinho, num macho, até lá abaixo, a Vila Velha de Ródão, onde tomou o barco que, deslizando o rio, foi até Lisboa. Era assim que se ia já bem nessa altura, não havia comboios, não havia nada. Ele sai daqui em 1865 para um colégio em Lisboa, o Colégio de São Bento, é um bom aluno, e depois, quando chega aos 16 anos, vai para Coimbra, forma-se em Direito, aos 20 anos está formado em Direito. Aliás, estou a falar-vos aqui junto de uma fotografia muito curiosa, a Universidade de Coimbra, e fazia-se isto, o 5º ano de Direito, de 74 a 75. Nasceu em 55, formou-se em 75. E lá está ele, é um daqueles ali que se vê bem. Isto é todo o curso, e em cima, os senhores lentes. Bom, forma-se, e nessa altura, o pai é que administrava a fortuna, portanto ele teve que arranjar um emprego. E concorre à magistratura. Bom, foi colocado como delegado do procurador. Hoje é o delegado do Ministério Público. Naquela altura o nome era delegado do Procurador Régio, mas era a mesma coisa. Era, portanto, o senhor delegado. Na comarca de Sátão, é uma pobre comarca. Depois na de Baião, que já é melhor. 2 anos depois em Alcobaça, que já era uma bela comarca. E em todos os lugares mostrava uma energia, uma independência, um sentido de ver que impressionava. Era um magistrado, bom, de tal maneira que bastante cedo é colocado em Lisboa como delegado na 2ª Vara, e também em Lisboa aquele rapaz excepcional, realmente. Tanto assim, a certa altura é preciso arranjar um chefe para os serviços administrativos da alfândega. Isso já era grave, isso já lidava com muito dinheiro. E quem é que há de ser? Olha, vai o delegado da 2ª Vara, vai o João Franco. Esteve na alfândega. Pouco depois, no ano seguinte, é nomeado administrador-geral da alfândega. E tudo isto por volta dos 30 e poucos anos. Ele dá nas vistas e escolhem-no para deputado. Deputado de quê? Do partido do pai dele. O pai dele era aqui quem arrebanhava os votos todos para o Partido Regenerador. Nessa altura, a política portuguesa tem 2 partidos que se alternam. Regeneradores, progressistas. Progressistas, regeneradores. Bom, e vão-se... Isso é que é o rotativismo. Devo dizer que, no fundo, o programa político era muito semelhante. Era mais uma questão de homens, uma questão de líderes. E ambos tinham grandes líderes. Portanto, quando os regeneradores estavam desgastados pelo poder, o rei chamava os progressistas. Depois os progressistas faziam o seu papel, ficavam gastos, o rei chamava os regeneradores. Era assim que andava. Aqui, quem mandava aqui no alcaide eram os regeneradores e, portanto, o João Franco entra no Partido dos Regeneradores e é deputado por Guimarães. Mas isto é importante. João Franco, que é do alcaide, da Beira Baixa, nunca foi deputado pela Beira Baixa. Foi deputado por Guimarães e nunca quis mudar de círculo. Em Guimarães é ele quem faz daquilo que era uma pobre vila rural uma grande cidade industrial. Guimarães reconhece essa imensa dívida. Eu tenho aqui um livro publicado há 100 anos, 50 anos depois, a João Franco, a terra de Guimarães. É ele quem cria a Escola Industrial de Guimarães. É ele quem instala as indústrias têxteis.
É ele quem faz de Guimarães uma cidade. Eu podia... Está aqui o conjunto das medidas que ele, ao longo da vida, foi tomando por Guimarães. São inúmeras. Ele fez de Guimarães aquilo que a grande cidade hoje é. Bom, e honra seja feita a Guimarães. Guimarães soube reconhecer essa imensa dívida de gratidão. Mas eu estou a falar disto por uma razão. É que ele, no fundo, ele não era de partido nenhum. O que há de importante para perceber João Franco é que João Franco nunca teve partido. Inscreveu-se no Regenerador, pois era o partido do pai, ou o partido da família, com certeza. Bom, mas ele fazia a sua política própria e as suas ideias eram estas. Primeiro, era profundamente fiel ao rei. Tinha dado a palavra de que daria a vida pelo rei e cumpria. Segundo, era pelo progresso. Isto era um triste país estagnado, atrasado, desmazelado. Era preciso introduzir a ordem e um progresso muito rápido. Fazer disto um país a andar para a frente. Terceiro, era liberal. A liberdade é um valor, era o valor do seu tempo. O país tem que ser inteiramente livre. E é nisto que ele acredita. Lutar pela liberdade, pelo rápido progresso e ser fiel ao rei. Bom, e é isto que ele faz no partido. Faz no partido, mas a certa altura o partido tem as suas exigências. E a certa altura ele não quer saber do que o partido quer. Ele diz o que pensa. Claro, e isto, o partido acaba por achar que ele era um indisciplinado. Devo dizer que João Franco, com as suas imensas qualidades, também tinha defeitos. E um dos defeitos é que era um homem frontal, brusco, às vezes rude. Dizia-se mesmo que era difícil, ele não sabia fazer amigos. Ia para a frente, não era um político. O político é o homem que, perante um adversário, sabe enganar o adversário, dá uma voltinha e depois apunhá-lo por trás. Não, ele ia sempre de frente. É claro que com isso, lá no partido, o senhor não serve. E pronto, e deixou de ser deputado, já não elegeram um deputado. Ele ficou ofendido, porque diabo, então ele queria o bem do país. Para ele não havia partidos, para ele havia Portugal. O partido verdadeiro chamava-se Portugal. E era por Portugal que ele lutava. Bom, então, criam outro partido, sai, não o querem lá, pronto. Faz outro partido, também se chama Regenerador, porque ele é fiel. Sai do Partido Regenerador e cria o Partido Regenerador. Mas o Partido Regenerador liberal. Bom, e esse partido apanha muita gente. Toda a gente estava descontente com os velhos políticos, com aquela rotina, com esta ferrugem e uma certa corrupçãozinha que sempre se mete quando se está no poder há muito tempo. Tudo isso acaba e agora é o Partido Regenerador Liberal, Partido de João Franco. As pessoas que aderem são chamadas então os franquistas. Eu devo dizer aos senhores telespectadores que nunca tive partido, eu não sou político. Eu não sou realmente um político. Mas se vivesse nessa altura, eu teria sido franquista. Porque o João Franco, pensava exatamente como eu. Importante é realizar o interesse do país. Este partido ou aquele, isso não interessa. O que é preciso é realizar os interesses urgentes de todos os portugueses. É dar de comer a todos os portugueses. É zelar pelo prestígio de Portugal no mundo. Isso é que é importante. Bom, e ele fez isso, mas claro, a certa altura, o rei chama-o e chama-o ao governo. Chamou ao governo e quem é que o vai apoiar? Não são os regeneradores de onde ele tinha saído. Portanto, são os inimigos dos regeneradores. São os progressistas. Como ele é contra os regeneradores, agora julgam que então é por eles. E então apoiam-no. Apoiam-no durante um tempo pequeno, uma legislatura que aliás só durou 3 meses. Mas é claro, em política ninguém dá nada. Ninguém dá nada de graça. Querem sempre um retorno. E ele não fazia política. Ele tinha voltado as costas brutalmente aos regeneradores, como agora as voltava aos progressistas. Ele só queria o interesse nacional. E, portanto, os progressistas também lhe retiraram o apoio. Ele era
brusco e rude, e os próprios amigos dele acabaram por lhe tirar o apoio. Então ele vê-se no governo, é o chefe do governo, mas governo de quem? Tinha contra ele todas as forças do país, incluindo uma força nova e muito importante, que entretanto tinha aparecido. Importante não era pelo seu número, mas era pelo seu dinamismo, era pelo seu entusiasmo, era o Partido Republicano. E João Franco tem contra ele agora a força dos republicanos. Republicanos que criam problemas terríveis ao governo, fazem bombas, rebentam bombas, preparam revoluções. Bom, e João Franco tem que lutar contra aquilo, não tem para ajudar ninguém, e então o rei resolve, isto é que é muito importante, resolve dissolver o Parlamento, mas dissolvê-lo legalmente. Cada Parlamento tinha uma sessão que tinha que ter pelo menos 3 meses. Ora bem, esse Parlamento, em que lhe faltou o apoio progressista, durou exatamente os 3 meses. E logo que acabaram os 3 meses, o rei, como era seu direito, dissolveu o Parlamento e marcou novas eleições. Decreto que dissolve o Parlamento é do dia 10 de maio de 1907. Nesse mesmo decreto fixa-se as novas eleições para um novo Parlamento para o dia 5 de abril de 1908. Portanto, era o máximo de intervalo que era possível. Mas tudo isto é de acordo com a Constituição. Portanto, não se pode falar numa ditadura. Não, tudo isto é legal. E, é claro, entre estas duas datas, 10 de maio de 1907 e 5 de abril de 1908, João Franco vai governar sem Parlamento. Porque o Parlamento tinha tornado impossível o governo. Pouco antes disto acontecer, a certa altura, discutia-se a questão dos adiantamentos à Casa Real. É porque a Casa Real tinha pouco dinheiro e o governo tinha que emprestar dinheiro, enfim. E começava a ser um escândalo enorme, e aparece um deputado, Afonso Costa, e diz: por menos do que isto, rolou no cadafalso a cabeça do rei Luís XVI. Bom, o presidente tocou a campainha e disse: isso é uma falta de respeito, peça desculpa. Não, é assim mesmo, e tal. O senhor chefe do governo tem que mandar o rei para a cadeia. O presidente manda-o sair da sala, ele diz: não saio, estou aqui a falar em nome do povo. O presidente manda vir os soldados que o levam preso, Afonso Costa, e então o António José Almeida levanta-se numa cadeira e diz: soldados, com a força das vossas baionetas e o brilho da minha palavra, vamos proclamar a República. Bom, e tudo isto é um escarcéu que ecoa em todo o país. Afonso Costa foi condenado em 30 dias de suspensão, não poder ir ao Parlamento, mas isto causou uma indignação, há um abaixo-assinado, 44 mil republicanos a protestar. Bom, é o inferno, não se devia governar com o Parlamento. E é por isso que se estabelece esse interregno constitucional dos meses para ver se o João Franco podia governar. Simplesmente esse decreto que suspende o Parlamento, que dissolve o Parlamento, gera um protesto unânime de todos os partidos. Protestam os regeneradores, protestam os progressistas, protestam os próprios franquistas, protestam os republicanos. Olhem, nessa altura, o Júlio de Helena, que era o chefe do Partido Regenerador, escreve no jornal que eu tenho aqui, o Diário Ilustrado: isto termina fatalmente por um crime ou por uma revolução. Ele não se enganou, terminou num crime e numa revolução. O crime foi a morte do rei em 1 de fevereiro de 1908. Reparem, 1 de fevereiro. As novas eleições deviam ser em 5 de abril. Portanto, mataram o rei antes de poder haver eleições. Porque se esperava que nessas eleições
João Franco tivesse uma grande maioria, porque João Franco tinha governado com energia, tinha conseguido grandes progressos para o país. A ideia dele era o progresso em liberdade. Tinha feito muitas coisas novas, havia muita gente a dizer assim, sim, o que é preciso é lutar por Portugal. E o franquismo crescia a olhos vistos. Antes das eleições, mata o rei, e como o rei é o único apoiante de João Franco é expulso do país, enterra o rei, sucede o frágil Dom Manuel, que pensa, precisa acalmar, tá. Expulsam João Franco vai uns meses para Biarritz e depois, olhem, regressa a esta casa, onde passou os últimos anos da sua vida, melancolicamente, sem mais querer meter-se em política. A certa altura, vieram aqui fazer uma entrevista e perguntaram de um jornal: o que é que o senhor pensa? Olha, eu penso que este ano consegui semear mais trigo e mais centeio que o ano passado. Isso é que é o importante para matar a fome dos portugueses. Não digo mais nada. Bom, este homem, é claro, a República criou depois, os republicanos arranjaram a ideia de que mataram o rei por causa dele. Porque ele, no dia, imaginem o disparate que isto é, no dia 31 de janeiro de 1908, o rei assinou em Vila Viçosa um decreto que realmente permitia a prisão preventiva de todos os inculpados de crimes políticos. Portanto, eram presos preventivamente. Antigamente só se podiam prender depois de julgamento. Bom, essa lei, que era uma lei dura, a lei de João Franco, ele era duro na repressão, dizem, foi por causa disso que mataram o rei, mas mataram o rei no dia seguinte. E toda a gente sabe que o regicídio teve uma longa preparação. A carabina com que o mataram foi comprada meses antes. Houve reuniões. Portanto, um decreto assinado na véspera não pode ter tido importância nenhuma. Apesar de tudo, e da evidência destas datas, estas lendas chegaram até hoje. Eu estou aqui a falar na casa. Esta sala era o próprio escritório em que João Franco trabalhava. Estou rodeado de piedosas recordações. Isto, por exemplo, é a oferta da viúva do Oliveira Martins. Oliveira Martins era um franquista convicto, em que diz que o marido, antes de morrer, lhe pediu para oferecer este livro ao João Franco. É um documento absolutamente precioso. Toda esta casa é um documento precioso dos momentos mais cruciantes e mais decisivos desta longa vida que é a história de Portugal. Oxalá isto se possa manter e oxalá que isto seja um lugar onde todos os portugueses possam vir meditar sobre o que aconteceram nesses anos cruciais.